Meu nome é Wendy. Não me lembro exatamente quando a esperança de um convite se esvaiu. Talvez tenha sido lá pela segunda semana de dezembro. Geralmente, era por essa época que os grupos de mensagens começavam a pipocar. Mensagens sobre os pratos para a ceia, ideias para os suéteres de Natal mais feios e a eterna discussão sobre amigo secreto. Mas, naquele ano, o silêncio foi absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma foto, nem mesmo um daqueles memes batidos do meu pai sobre o Natal. No começo, tentei me convencer de que estavam atrasados. Talvez minha mãe, Elisa, aquela mulher que nunca deixava uma fita desamarrada, estivesse preparando uma surpresa. Ou quem sabe minha irmã mais nova, Camille, planejando uma de suas grandes performances, algo grandioso que ela pudesse postar depois com o filtro e a legenda perfeitos. E meu pai, Marcos, bem, ele já tinha sido esquecido antes. Pensei que talvez estivesse exagerando. Ainda assim, meu telefone virou uma extensão da minha mão. Eu o pegava sem pensar, o polegar deslizando até a tela de mensagens, encarando o vazio. Sem textos novos, sem chamadas. O silêncio não era barulhento, era pior. Era cortante, como aquele zumbido nos ouvidos quando você está em um cômodo que antes fervilhava de vida. Quando o dia 20 chegou, parei de fingir que era um engano. Eu entendi o que o silêncio significava. Eu sabia a escolha que eles tinham feito. Só não estavam dizendo em voz alta, e de alguma forma, isso doeu mais. Porque quando as pessoas gritam com você, você ainda existe. Quando elas se calam, é como se você já tivesse sido apagada. Não contei a ninguém. Nem para meus colegas de trabalho, nem para a única amiga que ainda mantinha contato da faculdade. Era muito constrangedor. Eu tinha 31 anos, tinha construído meu próprio negócio, pagava minhas contas e até as contas de outras pessoas. Eu não deveria estar sozinha, esperando um convite de Natal de pessoas que claramente não me queriam por perto. Ainda assim, eu esperei. Não apenas pelo convite, mas por algum tipo de reconhecimento de que eu não era invisível, de que não havia desaparecido pelas rachaduras de uma casa que um dia ajudei a construir. A casa em Wackridge Lane, onde aprendi a assar um peru e onde Camille sempre ganhava a fatia maior do bolo. O Natal estava há 5 dias, e mesmo sem planos, sem chamadas, sem lugar para ir, mantive meu telefone carregado, apenas por precaução. Chegou 2 dias antes do Natal. Um envelope da FedEx, rígido e grosso, esperando na minha porta quando voltei do supermercado. Tinha um peso que te fazia pensar 2 vezes antes de abrir. Meu primeiro pensamento, para minha vergonha, foi esperança. Talvez fosse a maneira deles de se desculpar. Um convite formal, quem sabe a letra da minha mãe em um cartão ou um vale-presente do meu pai, com uma de suas piadas forçadas. Entrei com ele, ainda de casaco, e o coloquei delicadamente na bancada da cozinha. Tinha os nomes dos meus pais no endereço do remetente, Elisa e Marcos Martinez. Algo vibrou em meu peito. Eu queria tanto que fosse algo gentil, algo humano. Abri com cuidado, sem pressa, quase com reverência, como se o conteúdo pudesse desfazer o silêncio das últimas semanas. Dentro, uma única folha de papel. Sem bilhete, sem saudação, sem explicação. Apenas uma fatura. Meus olhos foram direto para o número, $25.000. Pisquei 1, 2 vezes, tentando entender. Então, li os detalhes. A fatura era do Honda Civic 2023 que eu tinha ajudado Camille a comprar no verão passado. O carro que ela escolheu enquanto eu estava ao lado dela na concessionária, ajudando a negociar a taxa de juros. Aquele que eu concordei em ser fiadora depois que minha mãe me disse, será apenas por alguns meses. Camille vai te pagar, prometo. Não havia menção dessa promessa agora, apenas o saldo total a pagar e uma linha que me paralisou, conforme acordo verbal para a doação do veículo a Camille Martinez. Doação? Fiquei parada na bancada, o papel tremendo levemente em minha mão. Então era isso. Sem jantar, sem convite, sem família. Apenas uma conta. Não era a primeira vez que me davam menos e esperavam mais de mim. Crescer na minha família era como viver em uma capa de revista.
Uma casa impecável em uma rua tranquila, suéteres combinando no Natal, sorrisos educados para vizinhos e fotos de família que escondiam mais do que mostravam. Minha mãe, Elisa, sempre se certificava de que a varanda da frente estivesse decorada para a estação e que as sobremesas para os potlucks da igreja fossem caseiras, embora a maioria viesse da padaria, cuidadosamente desembrulhadas e arrumadas. Meu pai, Marcos, não era cruel. Ele só preferia as coisas suaves, eficientes. Mantinha a voz calma e suas expectativas mais altas do que dizia em voz alta. Emoções o deixavam desconfortável. Perguntas, ainda mais. E então havia Camille. 7 anos mais nova que eu. Bonita, emotiva, infinitamente desculpada. Desde que éramos pequenas, ela tinha um jeito de dobrar o mundo ao seu redor. Se eu chorava, significava que eu não era forte o suficiente. Se ela chorava, significava que alguém tinha sido cruel. Eu era elogiada por ser independente. Ela era elogiada apenas por existir. Há um momento que ainda me lembro, embora tenha acontecido há mais de 20 anos. Eu havia passado uma tarde inteira construindo uma torre alta e cuidadosa de blocos na sala de estar. Camille veio correndo e a derrubou. Eu explodi em lágrimas. Minha mãe correu, não para mim, nem para meus blocos amassados, mas para Camille. Você está bem, querida? Clary te assustou? Nenhuma menção ao meu trabalho. Nenhuma pergunta se eu estava machucada. Foi quando aprendi que eu não estava ali para ser consolada. Eu estava ali para me recuperar rapidamente, para que os outros não precisassem. As coisas não mudaram muito à medida que crescemos. Eu ajudava Camille com a lição de casa, fazia o almoço dela quando minha mãe não tinha tempo, e sentava em seus ensaios de teatro. Eu a buscava em festas, a levava para aulas particulares, ficava em silêncio quando ela batia a porta do quarto. Quando ela foi para a faculdade, ajudei nisso também. Não em tudo. Meu negócio ainda era jovem na época, mas eu paguei mais do que podia. Mamãe e papai disseram que estavam apertados e que Camille ainda estava se encontrando. Eles prometeram que seria temporário. Sempre foi. Até a próxima vez. Depois da formatura, Camille me ligou chorando. Não conseguia encontrar um emprego. Não sabia por onde começar. Mandei indicações, entrei em contato com pessoas que mal conhecia no LinkedIn, a ajudei a dar um tapa no currículo. Alguns meses depois, ela foi contratada em um escritório de design de médio porte. No primeiro dia, ela postou uma selfie com a legenda: "Consegui sozinha". Eu não disse nada. No verão passado, o carro dela pifou. Ela ligou de novo, soluçando tanto que eu não conseguia entender a princípio. Ela precisava de um carro para ir trabalhar, e os cartões de crédito deles estavam no limite. Elisa me mandou uma mensagem algumas horas depois: "Wendy, você pode ajudar? Só por agora, pagaremos em algumas semanas". Fui com ela à concessionária, aguentei a papelada, coassinei um empréstimo de $25.000. Era muito, mas eu disse a mim mesma que era família. E isso significava algo. Ou pelo menos costumava significar. Acho que o momento em que comecei a ver as coisas com clareza foi no Natal passado. Eu havia sido a anfitriã da ceia naquele ano, algo que minha mãe geralmente fazia, mas ela alegou estar sobrecarregada. Prazos de trabalho, eventos da igreja, algo sobre a pressão arterial dela. Então, eu me ofereci, como sempre. Limpei o apartamento, fiz as compras, planejei a refeição e cozinhei cada prato do zero, não requentado, cozinhado. Minha mãe ainda chamava de peru dela, embora eu o regasse a cada hora e me levantasse às 6 da manhã para prepará-lo. Fiz o purê de batatas, a caçarola de vagem, o molho de cranberry com cranberries de verdade, não de lata. Camille chegou atrasada, é claro, segurando uma garrafa de vinho e agindo como se tivesse nos feito um favor apenas por aparecer. Eu havia colocado presentes embrulhados sob a pequena árvore, nada extravagante, mas atencioso. Um cachecol na cor favorita da mamãe. Um novo saca-rolhas para o papai. Camille ganhou uma foto nossa emoldurada de uma viagem à praia anos atrás.
Ela nem desembrulhou completamente. Sentamos para comer. Todos passavam os pratos e faziam pequenas conversas. Eu estava cansada, mas feliz, daquele jeito tranquilo de quem fez algo certo, mesmo que ninguém perceba. Então minha mãe olhou para mim. Realmente olhou para mim pela primeira vez a noite toda. Wendy, ela disse, a voz muito brilhante, muito alta, por que você não está usando salto? É Natal. Temos convidados. Olhei para meus pés, apenas sapatilhas simples e limpas. Minhas costas doíam. Minhas mãos ainda estavam ligeiramente vermelhas pelas luvas de forno. E naquele momento, tudo o que senti foi pequena. Eu tinha feito tudo, e tudo o que eles notaram foi o que eu não estava vestindo. Não era a primeira vez, mas de alguma forma, pareceu a última. Este ano, nem mesmo um grupo de mensagens recebi. O chat da família costumava ser ativo nesta época do ano. Perguntas de última hora sobre o jantar, receitas do Pinterest compartilhadas e lembretes da mamãe para não esquecer de descongelar os pães. Mas em algum momento entre o Halloween e dezembro, meu nome simplesmente desapareceu. Ninguém disse que estava me removendo. Ninguém precisava. O silêncio já era resposta suficiente. Pensei que talvez eles entrassem em contato em particular, mas os dias continuaram passando e nada veio. Enviei uma mensagem simples, ainda faremos algo este ano, e ela ficou lá, entregue, mas não lida. Então vi que a foto do grupo havia mudado. Uma nova, da ação de graças, presumi. Eu não estava nela. Camille, é claro, estava ocupada online. Seu Instagram estava cheio de luzes cintilantes, presentes embrulhados, guirlandas frescas penduradas na balaustrada deles. Reconheci os enfeites da árvore. A maioria deles eram os que eu tinha comprado ao longo dos anos, garimpados em promoções pós-Natal ou em tardes tranquilas quando eu queria algo bonito para levar para a casa dos meus pais. Havia uma foto em particular, Camille ao lado da árvore, radiante, segurando uma caneca que dizia "Família é tudo". A legenda dizia: "Mal posso esperar para estar com meus verdadeiros neste Natal". Verdadeiros. Olhei para aquelas duas palavras por mais tempo do que deveria. Elas não deveriam ter doído. Mas doeram, porque eu sabia exatamente o que significavam. Verdadeiro não significava honesto ou leal. Significava presente. Significava não eu. Rolei mais para baixo. O carro dela estava em várias fotos, ainda impecável, ainda novo. Em uma, sacolas de compras transbordavam do porta-malas. Em outra, ela estava rindo no banco do motorista, marcada em um shopping de luxo que eu não podia pagar nem antes de coassinar o empréstimo. Meu estômago apertou. Desviei o olhar da tela, piscando forte. Aquele era o carro que eu paguei. Aquela era a família a que eu pertencia. Por um tempo, eu realmente considerei pagar. A fatura ficou na minha bancada da cozinha por 2 dias, sem ser aberta depois da primeira olhada, mas nunca fora da minha vista. Toda vez que eu passava, podia senti-la me observando. Não acusando exatamente, apenas esperando, como se já soubesse que eu cederia. Eu disse a mim mesma que seria mais fácil assim. Se eu simplesmente pagasse, talvez eles voltassem a si. Talvez vissem o quanto eu ainda me importava, mesmo que não fosse convidada para o jantar. Talvez o próximo ano fosse diferente, menos frio, menos vazio. Não seria a primeira vez que eu pagava para manter a paz. Mas então li a fatura novamente. Realmente ali. A linha sobre o acordo verbal, a alegação de que eu havia oferecido o carro como um presente. Isso não era apenas um descuido. Isso era uma invenção. E pior do que isso, era a linguagem no final. Devido ao comportamento disruptivo e não confiável de Wendy, o pagamento total é solicitado antes do final do ano. Disruptivo e não confiável. Sussurrei essas palavras em voz alta uma vez, no silêncio do meu apartamento, apenas para ouvir o quão absurdas elas soavam. Eu, que coassinei o empréstimo. Eu, que ajudei a criar a filha deles quando estavam cansados ou ocupados demais ou muito investidos em aparências.
Eu, que apareci todas as vezes que alguém precisou de algo. Infiável. Fui até o arquivo no meu quarto e peguei a papelada da concessionária. Lá estava, em preto e branco, Wendy Martinez, fiadora principal. O nome de Camille abaixo do meu em letra menor. Eu sempre presumi que ser a fiadora significava apenas que eu era responsável. Eu não tinha percebido que também significava que eu ainda detinha direitos legais. Sentei-me à mesa da cozinha e coloquei tudo à minha frente. A fatura, o contrato, meus extratos bancários, onde cada pagamento mensal havia sido silenciosamente drenado. Talvez eu não fosse disruptiva. Talvez eu estivesse apenas farta. 26 de dezembro, o dia depois do Natal, chegou silenciosamente. Sem telefonemas, sem mudança repentina de planos, apenas geada nas janelas e um céu que parecia não ter decidido se nevaria ou não. Levantei cedo, fiz café e tomei um banho de verdade, daqueles em que você lava o cabelo e escolhe roupas limpas com um propósito. Eu não queria parecer vingativa. Eu queria parecer pronta. Blusa branca, calça escura, casaco abotoado até em cima. Arrumei a pasta que havia passado metade da noite preparando, documentos do empréstimo, recibos de pagamento, o contrato de financiamento original e uma carta elaborada por um amigo advogado de um amigo. Nada dramático, apenas fatos. A concessionária estava quieta, o silêncio pós-feriado já se instalando. Uma recepcionista me ofereceu café e eu recusei. Minhas mãos estavam firmes. Pedi para falar com alguém do setor financeiro. Um homem chamado Sr. Gomes saiu alguns minutos depois, de meia idade, educado, um pouco desconfiado. Apresentei-me, sentei-me à sua frente e deslizei a pasta pela mesa. Estou listada como fiadora principal neste empréstimo, eu disse. O acordo era que eu seria reembolsada. Isso não aconteceu. Ele folheou os papéis, as sobrancelhas levantando enquanto lia a linguagem formal da carta. Você está dizendo que quer iniciar a reintegração de posse? Estou dizendo que tenho bases legais para fazê-lo, eu disse, minha voz calma. Os pagamentos vieram de mim. O acordo foi quebrado. Não estou sendo rancorosa. Só quero proteger meu crédito e meu futuro. Ele assentiu lentamente, então se desculpou para fazer algumas ligações. Esperei, parada e em silêncio, enquanto a neve começava a cair do lado de fora da janela atrás dele. Meu telefone vibrou uma vez, meu advogado, verificando. Respondi, está andando. Quando o Sr. Gomes retornou, ele disse que a papelada seria processada naquela tarde. Poderia levar 48 horas, mas o carro poderia ser recuperado da garagem de Camille já no dia seguinte. Agradeci, não porque estivesse grata, embora ele tivesse sido gentil, mas porque queria encerrar a conversa de forma limpa. Pela primeira vez em anos, eu não estava me explicando. Eu não estava defendendo, nem justificando, nem suavizando meu tom. Eu estava apenas agindo. Aconteceu mais rápido do que eu pensei. Na manhã de 28 de dezembro, o carro se foi. Um reboque silencioso nas primeiras horas da manhã. Sem sirenes, sem confronto, apenas um espaço vazio na garagem de Camille onde o Civic costumava estar. Era o tipo de ausência que diz mais do que qualquer argumento jamais poderia. Não vi acontecer, é claro, mas vi o que veio depois. Naquela tarde, Camille fez uma live no TikTok. Sua voz estava trêmula, seus olhos vermelhos, sua máscara borrada o suficiente para sugerir que ela havia chorado por um tempo. O título do vídeo era dramático: Minha própria irmã roubou meu carro. Ela soluçou nos primeiros segundos, então lançou-se em um fluxo de meias-verdades e acusações. Ela nem me avisou, disse, a voz embargada. Um dia estava lá, e no outro, sumiu. Quem faz isso? Quem tira um presente da própria família? Os comentários vieram rapidamente. Milhares deles. Alguns eram simpáticos, isso é cruel, a família não deveria fazer isso. Mas outros não estavam comprando, sua irmã não pagou por esse carro, talvez pague-a da próxima vez, você parece mais envergonhada do que machucada. Assisti ao vídeo uma vez.
foi o suficiente. Não comentei. Não expliquei. Não compartilhei capturas de tela nem contei meu lado da história. Apenas fechei o aplicativo e a bloqueei. Então bloqueei Elisa e Marcos e os dois primos que começaram a me enviar mensagens vagas como o que está acontecendo, como se já não tivessem escolhido lados. Guardei a coisa toda em uma pasta na minha mente rotulada paz, e não a abri novamente. Não estava com raiva. Não mais. Não havia mais nada para argumentar, nada mais para provar. O que eles pensavam não importava agora, porque o carro não era a única coisa que eu havia recuperado. A primeira ligação veio na véspera de Ano Novo. Deixei tocar. Então veio outra, e outra, primeiro da mamãe, depois do papai, depois os dois juntos. Atendi no terceiro dia, não porque eu lhes devia algo, mas porque estava curiosa para saber qual versão de mim eles teriam criado desta vez. A voz da mamãe veio primeiro, afiada e cheia de indignação. Como você pôde fazer isso, Wendy? Camille está arrasada. Você nos humilhou. Então meu pai, geralmente o mais calado, interrompeu, a voz mais rouca do que eu me lembrava. Você arruinou o Natal. Você envergonhou sua irmã. Isso foi cruel. Eu os deixei falar. Ouvi cada palavra. Não interrompi. Eu não tinha nada a provar. E eles estavam muito perdidos para ouvir qualquer coisa além do próprio eco. Mas então o tom deles mudou. A raiva se transformou em outra coisa, desespero. Camille precisa daquele carro para o trabalho, disse a mamãe, a voz se afinando. Não podemos pagar outro, acrescentou papai baixinho. Por favor, Wendy. Não podemos simplesmente conversar sobre isso? Esperei, respirei fundo, olhei pela janela para o céu cinzento, as árvores nuas. Então respondi calmamente, eu não sou seu plano B. Não sou seu banco. E não sou a vilã de uma história que vocês escreveram sem mim. Houve silêncio. Uma inspiração suave do outro lado. Vocês escolheram a Camille, continuei. Vocês escolheram me cortar. Vocês escolheram me enviar uma conta em vez de um convite. Vocês mentiram sobre o que eu prometi. Deixei que isso pairasse no ar. De agora em diante, eu disse, mandem as contas para ela. Não para mim. E então desliguei. Sem gritos, sem lágrimas. Apenas um clique. Naquele janeiro, reservei uma cabana em Oregon. Nada chique. Um quarto, sem Wi-Fi, cercada por pinheiros e o tipo de quietude que você não pode fingir, o tipo que te força a sentar consigo mesma, esteja você pronta ou não. Eu caminhava todas as manhãs, agasalhada em camadas, o ar nítido e honesto. Lia livros de bolso junto à lareira e bebia chá sem olhar a hora. O silêncio não machucava ali. Parecia merecido. Não havia perguntas, nem exigências, nem papel a desempenhar, apenas espaço. Uma tarde, fui à pequena cidade vizinha e comprei um cartão branco simples. Sem glitter, sem caligrafia, sem cena de natividade, apenas uma superfície lisa e um envelope. De volta à cabana, sentei-me à janela, observando a neve cair de lado e escrevi 3 palavras dentro: Feliz Natal. De qualquer forma. Não assinei, não incluí um endereço de retorno, apenas os nomes deles, a casa deles, o lugar onde eu uma vez descasquei batatas e dobrei guardanapos e me disseram que eu parecia cansada, quando tudo o que eu queria era ser vista. Enviei-o dos correios no meu último dia em Oregon. Pareceu como fechar um livro em que eu havia estado presa por tempo demais. Quando voltei para casa, desfiz as malas devagar, pendurei meu casaco, coloquei a chaleira para ferver e, pela primeira vez em anos, não me preparei para as ligações deles. Não me perguntei o que diriam a seguir, porque não importava. Eu já tinha dito o que precisava dizer, e desta vez, eu disse para mim mesma. Obrigada por ouvir a história de Wendy. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.